Depois de Nicolás Maduro desafiar publicamente Donald Trump a ir atrás dele, ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ele conseguiu, né? E se tornou o assunto desse fim de semana. Ele não foi apenas disposto, mas preso e levado para os Estados Unidos, especificamente para Nova York. O presidente sempre foi muito polêmico, acusado de ter falsificado aí as últimas eleições aí com a ajuda do Supremo Tribunal Federal lá do seu país, das eleições da Venezuela, que teve na época a vitória esmagadora aí de Edmundo González e que agora finalmente caiu contra muitos especialistas aí não acreditavam que chegaria a esse ponto. No Ocidente, houve, claro, uma comemoração direta ali pela queda de Maduro como um ditador e falsificador do resultado das próprias eleições, mas claro que houveram sim países que não foram tão amigáveis assim à resposta feita pelo presidente norte-americano e que apoiaram diretamente ali ou até indiretamente Nicolás Maduro como ditador e aquele que não aceitou o resultado das eleições. E é sobre isso, o impacto global e geopolítico, tanto nas eleições de 2026, como também globalmente, que vamos falar hoje. Vamos lá? Maduro estava na sua residência de segurança máxima, superior até a própria casa presidencial lá em Miraflores, porém, nesse sábado, após um ataque rápido que gerou ali um certo terremoto, uma queda de energia na região, mas em pouquíssimos minutos, Maduro foi capturado, levado de helicóptero até um navio norte-americano e então foi levado para Nova York. Houve um espião da CIA que era um infiltrado no governo venezuelano, além de, claro, modernos sistemas de drones que ficaram espalhados em diversos pontos pelo país, principalmente pela cidade, e observando ali o líder de Miraflores. Maduro agora está na prisão do terror de Nova York, famoso pelo seu péssimo conforto, mas de alta segurança. Só para ter ideia lá, temos Didi, temos El Chapo, temos ali o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, entre outros presos ilustres dentro desse espaço. Trump divulgou ali a foto de Maduro algemado e vendado em um navio militar, que certamente é uma forma de humilhar ali o presidente venezuelano, o ex-presidente, e claro que vai ser um registro que entrará oficialmente nos livros escolares, nos grandes livros acadêmicos marcados aí pela história, né? Maduro é considerado oficialmente como um dos maiores narcotraficantes do mundo, com um sistema que prejudica ali o mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos, que é hoje um país que recebe a importação dos produtos de drogas de lá. Além de ser considerado também Maduro como o chefe do cartel de Los Soles. A esposa de Maduro também foi levada junto com ele. E quem assume oficialmente, indiretamente, a nação é a sua vice, após ali ele ter sido levado ali dessa forma, desse fim de semana. Foi aí que houve a grande polêmica com o nosso presidente, o presidente Lula, que afirmou que reconhece ela como a líder da Venezuela agora, nesse momento delicado, e condenou veemente ali os Estados Unidos, apesar de não citar o nome de Trump, mas que ficou evidente ali, né? O presidente Lula acabou repudiando as ações de Trump, considerou a ação norte-americana ali como uma afronta e algo que, nas palavras dele, ultrapassou a linha do inaceitável. Ele considera que o governo Maduro é soberano, lembrando que apesar de Lula não reconhecer a vitória de Maduro nessas últimas eleições, mas corpos do seu governo, inclusive o próprio partido, reconhece que foi ele o vitorioso nas últimas eleições, indo de contra a decisão internacional. E inclusive o próprio Lula pede que o corpo internacional, a Comissão Internacional, tome atitudes contra Trump, né? Apesar de ter tido ali ataques vindo de outros agentes políticos, como o próprio Guilherme Boulos, mas a fala de Lula sim surpreendeu o mercado e surpreendeu outras nações, porque não era esperado que Lula fizesse esse tipo de defesa, já que estamos falando de um governo ilegítimo que perdeu as eleições e é conhecido pelo tráfico de drogas. Defender Maduro, será que na sua visão ele ajuda Lula de alguma forma? Ele tem uma carta na manga? Será que ele tem moral suficiente para poder ajudar?
já que a The Economist, por exemplo, já esteve apresentando nessa última semana aí críticas a Lula, achando que ele não tem mais potencial de ter mobilidade política regional ou no Brasil para ficar aí à frente. Mas esse vídeo aqui não é para falar, atacar ou defender o presidente Lula, mas eu pergunto a você, pode escrever aqui nos comentários, se você acha que o Lula tem um plano ali para poder fazer a defesa de Maduro, ou isso pode ser algo que pode atrapalhar ele ali como líder do Brasil, como líder da maior nação da América do Sul, já que era esperado, sim, que ele, como um grande líder, como um grande estadista, resolvesse o problema sem chegar ao ponto de ter essa análise. Ele falava muito de fazer a conversa, nunca houve essa conversa, e acabou que isso aconteceu da pior forma possível, né? A reação do Lula também foi apoiada aí pelos presidentes do Irã e da Rússia, mas outros países evitaram falar mais sobre o assunto. É claro que Trump quer ser o líder da transição da Venezuela, o que fortalece ele a longo prazo, já que a sua visão ali aumenta muito o poder eleitoral que eles têm dentro dos Estados Unidos. Sabemos que existe sim os apoiadores de Trump, existe aqueles que são contra ele, a opinião deles não vai mudar, mas esse período conturbado cria ali aquelas pessoas que têm uma opinião um pouco mais flexível, já que o Partido Democrata vive um período delicado, já que Kamala é hoje um dos maiores nomes e ela não é vista positivamente entre os americanos, já que ela é vista como fraca já pela sua posição na última eleição. Outro nome é o Gavin, que é o governador da Califórnia, que é um dos maiores ambientalistas, dos maiores especialistas nessa área nos Estados Unidos, mas que, como governador da Califórnia, é criticado fortemente como um péssimo gestor, já que foi durante seu governo que houve um crescimento extremo da violência na Califórnia, queda da economia e aumento da pobreza e de moradores de rua da região. Ou seja, Trump acaba ganhando aquele espaço vago ali entre os indecisos, ou seja, não quem já o apoia ou quem o odeia, porque isso não vai mudar, né? Mas ele ganha fortalecimento do poder norte-americano na geopolítica internacional. Mas a eleição ela não é vencida porque tem razão, saiba disso. Ela é vencida porque tem o controle da narrativa. O Brasil sempre quis ser aquele líder da América do Sul. E claro, é um interesse nosso como brasileiro, seja de esquerda ou de direita, que isso acontece. É o interesse do presidente Lula também que isso aconteça, mas existe aquilo que a gente chama de liderança definitiva e existe liderança que é baseada em narrativas frágeis que são facilmente derrubadas. O presidente Lula 3 não é o presidente Lula 1. Lula perdeu a identidade e o mercado tem preocupação nisso, mostrando que há uma certa instabilidade nas falas do presidente Lula com relação ao mercado e com relação à geopolítica. A queda de Maduro não encerra uma era, como muita gente está acreditando, mas ela abre uma disputa. E pela primeira vez em muito tempo, nós podemos ver que a América do Sul não está decidindo o seu próprio destino. Mas o pior de tudo, tem o apoio substancial da própria população nessa nova trajetória. E eu pergunto, para onde você acha que a América do Sul estará caminhando nos próximos 4 anos?